Olá, meus amados irmãos e irmãs, sou eu, Carlos, aqui novamente. É o seguinte, talvez você ouça o primeiro vídeo e ele faltou argumentar e eu não tenho como montar essas coisas e ficar tão exata, né? Mas estava falando do nosso Pai Criador, do qual o nosso irmão Enoque serviu-lhe e serve-lhe, dentro do contexto da lei natural. Então, assim, o primeiro é o primeiro, o segundo é a complementação do primeiro e por aí vai, acredito eu, em todos os outros vídeos. Então, se você vê esse, você pode também ver o primeiro, que senão não vai montar o quebra-cabeça. Às vezes tem muitos irmãos e irmãs que às vezes pegam um vídeo, né, e passa para o seu outro irmão, sua outra irmã, e acaba não tendo o completo do vídeo, né? Então fica muito fácil de achar o canal, né? O Pai Criador nos salva pela lei natural, né? Às vezes é mandado um vídeo só particular, é enviado, né, compartilhado, e não dá para entender, nem dizer quase nada. Então tem aí a chance de chegar na conclusão do conhecimento, se for procedido deste jeito. Pois é, eu estava falando do nosso irmão Enoque, né? Nosso irmão Enoque, que não violou a lei natural no seu coração, foi um homem íntegro. Íntegro quer dizer inteiro, né? Reto com a sua integridade, ouvindo a voz do nosso Pai Criador dentro do seu coração e da sua consciência. Pela lei natural, Romanos capítulo 2, versículo 12, Bíblia de Jerusalém explica muito bem, e todas as outras, né? Esse assunto tem sido pouco comentado, mas é a lei primordial, é a lei única, é a lei válida. Você pode encontrar esse documento no catecismo dos nossos irmãos católicos, como eu disse no outro vídeo, em outros sites também se encontra. Só que a nossa confiança é no Pai único, né? É muito trabalhoso para se chegar numa explicação de todos os detalhes, de todas as coisas. Vai ser com o tempo, né? Vai ser com o tempo para poder esclarecer as coisas com calma, com dedicação. Então a gente está fazendo meio que rápido, improvisado assim, porque ainda estamos em dificuldade para conseguir todos os recursos. A gente vai apresentar então praticamente toda a nossa vida, das maneiras como que a gente faz para estarmos com o nosso Pai Criador, como fizemos para viver, né? E vamos indo. Pois muito bem, meus amados. Então Enoque não violou esta lei natural dentro do seu coração, certo? Porque as leis escritas dos deuses Elohim, anjos, né, vieram muito depois. De Abraão até Moisés, se eu não me engano, 430 ou 450 anos de Abraão até Moisés. Leis escritas, certo? Lá no Monte Sinai, aonde foi anunciada pelos anjos, deuses, tá certo, meus amados? Você sabia que toda a palavra El no final significa Deus, por isso é Elohim, que tem um significado deuses, que tem até um irmão aí que é professor em hebraico. É ótimo. Eu aprecio muito aquele irmão explicando. O nome dele é Fábio Sabino. Se ele chegar a me ouvir, meu profundo abraço e bênção do nosso Pai para você, meu irmão, se você me escutar. Aprecio muito o seu trabalho. Você é de muita garra, de muita, sabe, disposição. Você é muito bom, muito abençoado pelo nosso Pai Criador. Então eu estou passando a sua informação aí, se você me ouvir, muito obrigado pelo seu esforço de nos trazer esse conhecimento sobre a explicação do nome Elohim, deuses, né? Então, muito bem. Que possamos estar com o nosso Pai Criador, né, nessa caminhada aí, através desse trabalho que eu também apresento ao nosso Pai Criador. Não só você, mas como todos os irmãos e irmãs que têm feito um trabalho semelhante ao seu, e todos os do mundo todo, né? Possamos estar junto com o nosso Pai Criador dentro desse mesmo raciocínio que esse irmão aqui sincero está falando. Pois muito bem, meus amados, todos que me ouvirem, e amadas irmãs. Então Enoque não violou esta lei natural dentro do seu coração, na sua consciência. Continuou ouvindo a voz do nosso Pai Criador e foi elegido um homem bom pela sua integridade. Bom, ele praticou a bondade numa época em que os seus irmãos espirituais se materializaram em forma humana e ficaram com as humanas e os humanos também para outros fins.
E por isso que o nosso Pai Criador se afastou-se de nós e ficamos sem vida e sem luz, porque o nosso Pai Criador é a fonte, é a vida e a luz. Não diz lá o anjo que está na escuridão, meus amados. Então, todos estão na escuridão porque estão sem a luz, e todos morrem porque o Pai Criador se afastou-se por causa do pecado, porque ele não convive com o pecado. Ele se afasta dos... ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, ele se afastou-se. Tá certo? Por isso que está lá escrito em Judas, os anjos que pecaram. Naquela época não tinha as leis escritas dos deuses. Certo, meus amados? Não existiam as leis escritas. Se você quiser conferir o que esse irmão sincero que vos ama o seu ser junto ao nosso Pai Criador, se você quiser confirmar isso, você pode confirmar, por favor. Se você quiser deixar o seu comentário, você pode deixar depois que você procurou essas informações, e deixar aqui o seu comentário, que talvez eu não possa responder a todos, me perdoe por isso, mas eu vou fazendo os vídeos e vou falando de todas as experiências. Depois que tiver acabado, que vai demorar muito para pautar todas as coisas, aí eu vou conversando, porque dar resposta para todos, me perdoe, vai ser complicado. Já foi complicado demais ter que chegar no conhecimento, numa experiência com o nosso Pai Criador, uma experiência de conhecimento histórica, que não está totalmente completa, mas já está o suficiente. Mas é assim, meus amados. Então, os nossos irmãos materializados de forma humana, os espíritos, que a Bíblia não explica, que o capítulo 6 em Gênesis, na Bíblia hebraica, são tidos como Elohim, deuses. Deuses que só aparece o nome deles na história do nosso irmão Enoque. Livro de Enoque, não. Relato do nosso irmão Enoque que botaram em escrito, porque relato naquela época não tinha nada escrito, não tinha escritas, alfabeto, pode-se dizer assim, até onde eu entendo. Então era relato que aqui na frente colocaram em escrito. Então é o relato de Enoque, que está bem deturbado, muitas coisas ali, mas tudo bem. A parte importante é falar do que ele falou com o Pai único, um só ser supremo em tamanho, em glórias brancas. Esse é o Pai, o dono da existência de tudo que existe, das galáxias, de tudo. É o Supremo que nos ama, que nos criou, que nos quer de novo no seu reino. O reino que foi dividido pela rebelião dos seus filhos espirituais junto com os humanos. Os seus filhos que estabeleceram um reino de imoralidade, mas não foi ele sozinho. Tá certo, meus amados? Eles não fazem nada sozinho. O Samyaza, mais conhecido como Lúcifer, não faz nada sozinho. Assim como o nosso Pai Criador também não faz nada sozinho. Por isso existe o nosso livre árbitro de escolha. Escolher fazer o bem ou fazer aquilo que é imoral. Tá certo, meus amados? Lá no começo do mundo, o que aconteceu? Ele forçou os seres humanos, até tem uma passagem que parece que forçou, tomaram-lhe as mulheres que queriam, Tomaram é possuir sem elas quererem, mas não existe esse tipo de coisa. Não existe. Ensinaram as magias sobre as raízes, ensinaram porque alguém quer aprender e vice-versa. Então, quer dizer, não foi forçado tanto assim. Então eles não pecaram sozinhos, os seres materializados de forma humana. Assim o nosso Pai Criador tem nos falado, e eles mesmos têm falado, dentro de um portal que temos com o nosso Pai Criador. Mas a filhinha do nosso Pai Criador, a ex-rainha do Samyaza, mais conhecido como Lúcifer, então, meus amados, ela tem um portal melhor do que o meu. Tem ouvido o Pai diretamente como Enoque, e eu também tenho ouvido muito ele, pela sua lei. Ele tem falado alto, e por algumas visões também. Mas essa filhinha tem mais. Mas Enoque também era assim. Era um irmão que tinha os portais espirituais abertos para se comunicar com o nosso Pai Criador, da maneira da audição e da maneira visão, certo? Era assim. E ainda é assim. Para quem é do mundo espiritual, de todos os dois lados do mundo, que eu não vou falar o nome aqui de quem serve ou quem deixa de servir ao Lúcifer, que eu não tenho informações e nem direito sobre falar nome de ninguém, a não ser que me permita. Mas eu sei que quem está neste lado sabe do que eu estou falando, pode confirmar o que eu estou falando. Então essa filhinha, meus amados, nós temos essa oportunidade com o nosso Pai, gostaríamos de repartir com você educadamente, respeitosamente. Se você é um irmão, uma irmã que diz, olha, eu creio nisso, eu creio naquilo, você tem o direito de livre hábito de escolha.
que foi nos dado desde o começo do mundo. A nossa inteligência opta por isso, em escolher o certo ou o errado, dentro do contexto da lei natural. Então nós podemos escolher, né? Nós podemos escolher. Nós não estamos aqui para discriminar ninguém com as suas escolhas, mas estamos aqui para expressar aquilo que o nosso Pai Criador nos deu, e aqueles irmãos e irmãs que aceitam o reino do Pai único nas suas vidas, que aceitam, concordam com tudo que vai ser falado aqui, com o que já foi falado no primeiro vídeo, no segundo e vai por aí, e queira estar com o nosso Pai Criador, vai receber a liberdade, sim. Liberdade pelo conhecimento, liberdade espiritual também, vai ser curado, liberto também, assim como essa filhinha ex-rainha, né? Assim como eu também, que fui um servo do Lúcifer, do Sami Azael, aquela batalha toda, certo? E hoje estou com o Pai Criador. Aí nós vamos só se tornar totalmente perfeito, recuperar a perfeição que foi perdida lá em Gênesis capítulo 6, o pecado original da humanidade, meus amados. Só quando o nosso Pai voltar a reinar, quando ele tiver filhos e filhas que queiram o seu reino de novo, como era no princípio de todas as coisas, pela lei natural, tá certo, meus amados? Aonde o nosso Pai pode aprovar o seu filho, a sua filha eleito, igual aprovou o seu filho Enoque eleito. Ele foi elegido um homem bom, íntegro, pela sua prática de bondade, não se corrompeu. Ele foi justificado, aprovado como um homem bom, porque o nosso Pai aprova homens bons, ou ele diz que é bom ou ele diz que é mal, está no bem, está com ele o bem, ou então está com a rebelião. Então ele aprovou o nosso irmão Enoque pela prática da bondade, o Enoque etíope. Tá bom, meus amados? Meu profundo abraço e bênção do nosso Pai para todos os meus irmãos etiopianos e etíopias e todos os outros irmãos e irmãs de todas as nações. Mas meu profundo abraço, respeito, carinho, bênção, cura, libertação, vitória sobre vocês. Meus amados irmãos, guardiões da história verdadeira, legítima do nosso Pai Criador. Tá certo, meus amados? A lei natural. Nosso irmão viveu então dentro desse contexto. Certo? A lei dos que não tem que pagar nada, mas é visto como a lei do pagão, né? A lei dos rústicos, porque rústico é aquele que é o natural, né? Ele não é lapidado pelos ensinamentos, ele é o rústico, é o camponês, o rústico é visto como pagão, mas ele é o rústico, certo? O rústico porque ele é o natural, vive naturalmente, vive. Quem conhece a história que eu estou falando, vamos pautar as coisas com carinho, com respeito a todos, dentro das histórias. Vamos chegando lá. Pois é, meus amados. Então, a gente tem apresentado um trabalho para o nosso Pai Criador, que tem nos chamado para realizar esse trabalho. Curas têm acontecido. O nosso irmão Enoque, meus amados irmãos e irmãs, você que já teve contato com a história dele, com o relato que botaram escrito, o nosso Pai Criador único enviou Enoque para orar, interceder pelos dois mundos, pelos homens e não os homens por eles. Eu vou mostrar isso no livro, tá certo? E interceder, meus amados, pelos homens, porque naquela época os seus filhos espirituais estavam materializados em forma humana, então eram homens, 200. Tem macho, tudo bem, vamos ficar por aqui por enquanto, tá bom? E tem elas também, que não tem só seres espirituais masculinos, tem feminino também, mas enfim, vamos indo. Cada coisa é uma coisa. Então, o que aconteceu é que o nosso irmão pôde fazer isso, está com o nosso Pai e nós com ele. Olha, eu vou fazer outro vídeo porque está entrando só 14 minutos. E eu então vou comentar mais sobre esse detalhe. Tá certo, meus amados? Segunda parte. Bênção do nosso Pai Criador sobre você, meu amado. Irmãos e irmãs.